Deus disse para eles: seja feito a sua vontade, seja feito do jeito que você quer. É isso que vocês querem? Vocês viraram as costas para mim, vocês me menosprezaram, me rejeitaram, vocês querem viver por vocês mesmos? Tudo bem, eu vou entregar a vocês a mente de vocês, a maneira de pensar de vocês, e o resultado é isso que Paulo chama de mente reprovável. Nós já vimos nas mensagens anteriores que Deus, como castigo ao homem por conta dessa rejeição que o homem fez de Deus, que Deus primeiro os entregou à imundícia. Verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. Deus depois os entrega às paixões infames. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E agora Paulo diz que Deus os entrega a uma mente reprovada. Que é o final de tudo isso. É quando finalmente a pessoa perde a capacidade de entender, discernir, enxergar, chegou no fim. Um dos dons mais preciosos que nós temos é a capacidade de pensar, de discernir, de avaliar, de entender, de reconhecer. A memória, como faz bem para nós, não é? Memória, a gente lembra das coisas, das boas, das ruins também. Discernir e fazer cálculos e imaginar a lógica que nos ajuda a dizer qual vai ser o resultado dessa decisão que eu vou tomar aqui. A mente é um privilégio, é uma coisa gostosa você ter domínio da mente, uma mente clara, que coisa privilegiada. E nós sabemos como aflige as pessoas quando algumas daquelas doenças que se constituem distúrbios, elas tiram essa capacidade da pessoa, a pessoa perde a capacidade de reconhecer os outros. Às vezes ela está numa espécie de esquizofrenia, fica ouvindo vozes, não é? Ou uma bipolaridade, a mudança de humor de uma situação para outra, sociopata, que ele não tem sentimentos mais pelas pessoas, algumas doenças degenerativas que a pessoa vai perdendo o reconhecimento, não consegue saber mais onde está e tudo mais. Imagine tudo isso transferido para o mundo espiritual. É isso que Paulo está descrevendo aqui. É uma mente acometida desses distúrbios causados pelo pecado e que, portanto, não consegue entender o seu próprio estado diante de Deus, não consegue ver o que está errado com os pecados, o que está errado com o que eu estou fazendo, todo mundo faz, qual é o problema disso que eu estou fazendo? Ele não consegue ver. Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, e ele nem consegue ver isso, que esse é o estado em que ele se encontra, Veja que essa entrega de Deus é uma entrega punitiva. O castigo do pecado é pecado. Eu estava lendo um comentário que o pastor disse que alguém chegou para ele e disse assim: pastor, a AIDS é o pecado da homossexualidade? Ele disse: não, o pecado da homossexualidade é a homossexualidade mesmo. É isso mesmo, a AIDS é uma doença como qualquer outra, câncer, vem, não é? Mas o castigo do pecado é mais pecado, e o castigo para reprovar a Deus é uma mente reprovada. É interessante porque há um trocadilho aqui no original que não aparece na nossa tradução. No verso 28, né? E por haverem reprovado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada. Há um trocadilho original, intencional aqui no original. Ou seja, Deus está dando o castigo na proporção justa. Vocês me reprovaram, então eu vou entregar vocês a uma mente reprovada. A uma mentalidade reprovada. E qual o resultado então dessa mente reprovada? E aqui entra o nosso catálogo de 21 coisas. Essas 21 atitudes que Paulo lista aqui, elas são o resultado dessa mente reprovada, dessa disposição mental reprovável, a qual Deus entregou à humanidade por conta da reprovação que a humanidade fez do conhecimento de Deus. São chamadas de coisas inconvenientes, veja o final do verso 28. Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Vocês agora percebem que a prática de coisas inconvenientes é o resultado já de um problema aqui. Primeiro começa aqui, né? Depois vai para a prática. O erro começa aqui.
A pessoa primeiro se justifica, faz aqui na cabeça, cobiça a mulher do próximo aqui, cobiça os bens do próximo aqui, trama planos aqui, inveja aqui, e depois é que ele vai para a prática, mas tudo começa na disposição mental reprovável. Então, uma vez que eles estão entregues a essa mente reprovável, o passo seguinte é que a vida, a atitude, a maneira de ser é imediatamente afetada. E uma vez que você perdeu o norte ético do certo e do errado, o passo seguinte é você romper as barreiras na prática. Você então agora está liberado, sua mente liberou, você se sente livre então agora para fazer todas essas coisas que você tem vontade. E aí vem esse catálogo aqui de coisas que Paulo diz que são erradas, impróprias diante de Deus e dos homens, menos para essas pessoas que consideram essas coisas como naturais e normais. São 21 atitudes, algumas observações sobre essa lista. A primeira delas, é claro, essa lista ela não é exaustiva. Paulo está apenas dando uma amostra do que é que acontece numa sociedade ou com indivíduos que rejeitaram a Deus e viraram as costas para Deus e que então estão dispostos a seguir o seu próprio caminho. O resultado, na prática, é esse aqui. Então, essa lista ela não é completa, tem mais coisas. Há muitas listas de pecados, vamos chamar assim, no Novo Testamento e no Antigo, onde tem outras coisas que complementam essas aqui. Aqui mesmo nessa própria lista, o apóstolo Paulo não inclui a homossexualidade, porque ele já tratou nos versos 27 e 28, que foi objeto da última mensagem que eu preguei aqui na carta aos Romanos, não é? Ele já tratou desse tipo de comportamento, e agora por isso não entra nessa lista, mas ele já falou disso aqui. A segunda observação é que quando a gente dá uma olhadinha nessa lista, a gente percebe que ela não é somente uma lista de pecados sexuais, não é? Como se pensaria, mas na verdade representa a quebra de todos os mandamentos de Deus. Eu não sei se Paulo fez de propósito, mas a gente pode traçar praticamente cada um desses pecados mencionados aqui a um dos mandamentos de Deus. Os 4 primeiros mandamentos de Deus, estou falando aqui dos 10 mandamentos, os 4 primeiros têm a ver com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome de Deus em vão, não farás para ti imagem de escultura, lembra do dia de descanso para o guardar e tudo mais. E você vê Paulo aqui mencionando, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos e insensatos. É tudo pecado contra Deus, é afronta a Deus. O homem arrogante, o homem insolente, o homem soberbo e literalmente aborrecido de Deus, ele não quer saber de Deus, ele tem aborrecimento de Deus, quebrou todos os 4 mandamentos, primeiros mandamentos da primeira tábua. E aí em seguida vem os outros mandamentos que tem a ver com o próximo. O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. E o que é que a gente encontra aqui na lista? Eles são desobedientes aos pais. Começa cedo isso, começa com os nossos filhos, começa quando são crianças mesmo. Já manifesta essa mentalidade reprovada de se virar contra toda a autoridade, contra aquilo que é certo e que é errado. Não vamos pensar que isso aqui é coisa de adulto, não. Isso acontece com adolescente também, com criança também. Desde cedo se manifesta na nossa raça essa infecção que nós nascemos com ela, herdamos dos nossos pais. Também fala aqui de falta de afeição natural. Está vendo aí no final, ali no meio do verso 31, isso significa literalmente falta de afeição natural, que é a afeição que os pais e as mães naturalmente teriam pelos seus filhos. Mas o que é que a gente vê hoje? Pai e mãe aborrecendo o filho, espancando o filho, desproporcionalmente, machucando o filho. A quantidade de criança que chega no hospital, machucada, o olho roxo, dente quebrado, furada de ponta de cigarro. A gente, falta de afeição natural, quebrando o mandamento que fala a respeito do amor aos pais. O 6º mandamento, não matarás. E o que é que a gente encontra nessa lista? Olha aqui, injustiça, maldade, homicídio, contenda, malignidade, falta de misericórdia, tudo quebra do 6º mandamento. 7º mandamento, não adulterarás. Ele já falou a questão da imoralidade nos versos 27 e 28. 8º mandamento, não furtarás. 10º mandamento, não cobiçarás. Paulo menciona aqui inveja, dolo, inventores de males. 9º mandamento, não darás falso testemunho. Paulo fala aqui difamadores, caluniadores. É a lista completa, quebraram tudo, catálogo todo, todos os 10 mandamentos, não escapou um.
essa situação do mundo, essa é a situação da sociedade em que nós vivemos. Esse é o meu estado e esse é o seu. Por quê? Notaram que Paulo diz aqui, no início do verso 29, eles estão cheios dessas coisas. Eles estão cheios porque na hora que rejeitaram a Deus, criou um vácuo. E esse vácuo, se não for enchido por Deus, ele vai ser enchido por outra coisa. Uma vez que rejeitou-se o conhecimento de Deus, o coração se enche dessas coisas aqui. E essa é a verdadeira situação em que nós nos encontramos. Outra observação. Nem todo mundo, na época de Paulo, era culpado desses pecados. E eu preciso deixar isso muito claro para não ser injusto. Você vai me dizer assim, pastor, eu conheço gente que rejeita o conhecimento de Deus, mas é honesto. Mas é trabalhador, vive bem com a esposa, não trai a esposa. Eu sei. Essa lista não significa que todo habitante do planeta faz todas estas coisas que estão descritas aqui. Mas não faz, não é por conta dele. Não faz por causa da misericórdia de Deus. Não faz porque Deus, para preservar a situação da raça humana, deu autoridade policial. E tem gente que pode ser doido, mas tem juízo e não rasga a nota de 100. Ele sabe que se fizer, ele vai pagar. Vai ter processo, vai ter uma multa. Então ele parece bonzinho e guardador da lei. Mas é que Deus botou temor no coração dele. Tem outras pessoas que parecem pessoas bondosas e misericordiosas. Deus os agraciou com um temperamento bom. Uma disposição natural, alegre, sempre faceiro e para ele tudo está bem. Não é dele. O coração dele está pronto para fazer essas 21 coisas ou mais. Mas é que Deus lhe deu uma disposição, uma índole. Outros tiveram o privilégio de nascer num lar de valores, ou um lar cristão. E mesmo que hoje não são mais crentes em Jesus Cristo, mas aquilo que eles aprenderam na infância, eles mantêm. Eles não conseguem se livrar da educação boa que eles tiveram. Então, por causa da providência de Deus, das autoridades, das leis, da influência do cristianismo, as pessoas não são tão ruins como elas podem ser. Mas dadas as circunstâncias, se fossem dadas as oportunidades e as ocasiões, você e eu faríamos tudo o que está aqui nessa lista. E outras coisas. E com requintes de maldade, faríamos. Portanto, essa lista ela está dando uma descrição do estado, dá uma amostra do que é que a humanidade sem Deus é capaz de fazer. Ela explica uma humanidade que virou as costas para Deus.